Vamos meditar aqui numa passagem bíblica que se encontra em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 12, que vai falar a respeito de Gedeão. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura eu não estou te enviando? E então Gedeão respondeu: Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porque eu te disse que eu sou contigo, e que tu ferirás e vencerás os medianitas como um só homem, né? Assim se fará. O Senhor está dizendo: porque eu estou dizendo que eu sou contigo. Até aqui. Aqui fala sobre o chamado de Gedeão, né? Porque muitas pessoas elas são chamadas por Deus e capacitadas, porque quando Deus ele chama, ele de imediato ele capacita. Ele não dá uma missão a ninguém sem capacitá-lo antes para exercer essa função. E o Senhor, ele deu uma missão a Gedeão, que ele livraria o seu povo das mãos dos medianitas. Muitas pessoas, quando recebem uma missão, em determinado momento da caminhada, elas se sentem indecisas, elas se sentem em dúvida quanto ao seu chamado, se sentem incapazes de exercer aquela função ali. E muitas vezes elas se questionam: como que eu farei isso? Por que eu? Né? Eu sou menos capacitado. E naquele tempo, Israel ele estava em guerra com os medianitas. A Bíblia fala, eles estavam despojando os israelitas. Quando o Senhor ele vai até Gedeão, Gedeão estava malhando trigo no lagar, escondendo a comida dos medianitas para que eles não roubassem a comida deles. E o Senhor vai até Gedeão. Esse anjo do Senhor era Jesus em personificação de anjo. O próprio Senhor Jesus foi ter com Gedeão quando ele estava malhando trigo no lagar, escondendo o alimento dos medianitas, e o Senhor falou isso a ele. Em meio a uma guerra, o Senhor falou: Gedeão, o Senhor ele é contigo. Só que diante de toda aquela guerra, de toda aquela peleja, Gedeão questiona ao Senhor: como que o Senhor é conosco se nós estamos em meio a uma guerra? A gente tem que esconder o alimento para poder os medianitas não pegar e a gente não morrer de fome. Era isso que ele estava fazendo, escondendo o alimento dos medianitas, que eles tinham invadido a cidade, estavam roubando o povo. E não havia ninguém capacitado para poder enfrentar eles. E o Senhor vai a Gedeão e fala exatamente isso: o Senhor, ele é contigo. E ele questiona: se o Senhor é conosco, por que nós estamos nessa guerra? Por que nós estamos perdendo para os medianitas? Não há ninguém capacitado para vencer os medianitas. Porém, o nosso Deus, ele é um Deus que livrou os hebreus da escravidão no Egito, fez tantos milagres que com a sua mão poderosa tirou o povo, mas agora nós perecemos em meio a uma guerra. E como que o Senhor está no nosso meio se Ele, né, se Ele não intervém? É como se Gedeão dissesse: se Ele não faz nada, nós estamos perecendo, os medianitas estão vencendo. Nós temos que esconder o alimento para poder não morrer de fome, porque se os medianitas pegarem, eles tomam o alimento. E o Senhor naquele momento ele diz a Gedeão, né,
tu irás a peleja contra os medianitas, e eles perecerão pelas tuas mãos. E ele então diz: mas como eu farei isso, Senhor? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Como que eu vou à guerra com os medianitas e vencer eles? Quando ele diz o menor, ele está dizendo: a minha família é a mais pobre, é a mais humilde, é a menos capacitada. E eu sou ainda o menos capacitado para uma missão tão grande. Como é que eu vou vencer os medianitas? Sendo tão incapaz, sendo o menor da casa do meu pai, uma das famílias mais pobres, uma das famílias mais humildes. E o Senhor, ele disse: tu vai vencer os medianitas. Porque não é a tua família ser pobre, não é tu ser o menor da casa do teu pai, é porque eu estou contigo. Eu irei à frente e eu te darei a vitória. Tu ferirás os medianitas como um só homem e livrarás Israel. E então Gedeão, ele ouve os conselhos do Senhor e ele forma um exército, ele chama vários homens. O Senhor diz: chama homens para pelejar contigo, para tu pelejar contra os medianitas. E ele chama vários. E o Senhor disse: há homens aqui que não estão capacitados para essa peleja. Eu irei escolher a dedo os homens que irão contigo. E o Senhor, ele começa a fazer a seleção e ele escolhe 300 homens capacitados para ir à peleja com Gedeão contra os medianitas. E Gedeão, ele vai com 300 homens combater os medianitas e ele vence. Ele livra Israel com 300 homens das mãos dos medianitas, né? Porque o Senhor, ele falou: eu sou contigo, tu vai vencer, né? Ainda que fosse só tu, tu vai vencer, porque eu estou dizendo que eu estou te enviando e eu estou indo na frente, garantindo a vitória. E de fato Gedeão, ele venceu aquela batalha. Os medianitas, eles foram derrotados, e todos viram que a mão do Senhor, Deus de Israel, estava sobre Gedeão. Porque se não tivesse, ele jamais teria vencido os medianitas. Ainda mais com 300 homens que o Senhor escolheu capacitados. Então, quando o Senhor lhe chama, quando o Senhor diz: vai que eu sou contigo, não importa que as pessoas digam que a pessoa não é capacitado, que a pessoa que é o menor, que é pobre, não importa, o Senhor não está nem aí. Ele não olha se é pequeno, ele não olha se é grande, ele não olha se é rico, ele não olha se é pobre. Ele escolhe e ele diz: eu sou contigo, e vai, e a vitória é garantida. Não tem isso de dizer: eu não tenho capacidade. Se ele chamou, ele capacita. Se ele está dizendo vai, é porque ele já está indo na frente, garantindo a vitória. E se ele diz vai vencer, é porque vai vencer. Porque não existe nada impossível para o Senhor. E ele é o único que pode prometer e cumprir tudo aquilo que ele promete. Todas as promessas que ele fez ao seu povo, ele cumpriu. Ele cumpriu. O povo de Israel foi escravizado por 430 anos. Mas ele desceu e enviou Moisés para livrar o seu povo, porque ele prometeu a Abraão que 430 anos de escravidão ele desceria, feriria o Egito e libertaria o seu povo. Nem que para isso ele tivesse que matar o faraó do Egito. E ele cumpriu. Completados 430 anos de escravidão, o Senhor, ele chama Moisés, ele envia Moisés ao Egito para comparecer diante do faraó. O Senhor envia 10 pragas ao Egito, o Senhor mata o faraó do Egito e liberta o seu povo. As promessas dele se cumpriam. Então, o que ele promete, ele tem a capacidade de cumprir. O que ele chama, ele capacita. E o que ele capacita para uma missão, esta missão, ela é cumprida. E nem mesmo o inferno é capaz de impedir isso. Porque o Senhor vai dizer em sua palavra no livro de Isaías: operando eu, quem impedirá? Eu querendo, quem é que vai impedir? Não há ninguém que possa impedir.